Olá, continuando aqui com os nossos exercícios, eu vou para a letra B, tá? E eu novamente vou tentar testar qual é a posição dessa reta em relação à circunferência que tem centro 0, menos 3 e raio 2. Então eu vou calcular a distância, que vai ser substituir o 0 e o menos 3 nesse x e nesse y, vai dar menos 0, mais 3 vezes y, que é menos 3, mais 5 em módulo, dividido por o A aqui vale quanto? O A vale menos 1 ao quadrado, o A vale menos 1, que vai ser elevado ao quadrado, mais 3 ao quadrado, certo? Em cima, eu vou ficar com 0 não conta, 5 com menos 9 vai dar menos 4, dividido por raiz de 1 mais 9, raiz de 10, tá? Então eu vou ficar com módulo de 4 é 4, raiz de 10 é 3 e um pouquinho, então isso aí vai dar aproximadamente 1,3 ou 1,2, que é menor que o raio, então faz com que continue também sendo secante, tá certo? Vamos ver aqui agora, ó. Circunferência com centro 1, 1 e raio raiz de 5, tá certo? Então o que vai acontecer? Eu vou calcular a distância entre a reta 2x mais y mais 2 igual a 0 e o centro, né? Que vai ser igual a substituir aqui 2 vezes 1 mais o y, que é 1, mais 2, tá? Dividido por raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Isso vai dar aqui módulo de 5 dividido por raiz de 5. Isso vai dar o próprio 5. Se eu racionalizar em cima e embaixo, eu vou ter que multiplicar por raiz de 5 em cima e embaixo. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. Então vai sobrar aqui essa outra raiz de 5. Como o raio também é raiz de 5, esse é o meu raio, eu tenho que houve igualdade. Então a minha reta ela é tangente. Tá certo? E por último aqui, mais um exercíciozinho, tá? Eu vou calcular aqui a distância, vai ser igual a 3 vezes 3, mais 3 menos 13, certo? Dividido por raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, tá? Então, aqui eu vou ficar com 9 mais 3, 12, menos 13, menos 1, dividido pela raiz de 10. Tá? Isso vai dar 1 dividido por 3,1, tá? Que é aproximadamente 0,3, que é menor que 5, e mais uma vez, 5 é o raio, mais uma vez ela é secante, tá? Então acabou que não teve nenhuma reta externa. Eu trabalhei com alguns exercícios aleatórios aí. Acabou que a gente não conseguiu mostrar nenhum, tá? Agora é o seguinte. Como que a gente vai estudar posição relativa entre duas circunferências? Entre circunferências. Então, dadas duas circunferências, elas podem ser várias coisas, tá? Elas podem ser externas, elas podem ser tangentes externas, elas podem ser secantes, elas podem se cruzar, elas podem ser tangentes internas, interiores ou até mesmo concêntricas, tá? Então eu vou tentar explicar para vocês o que significa cada uma dessas opções e como que a gente calcula, como é que a gente estuda qual é o tipo de acordo com os elementos da circunferência, tá? Então vamos lá. Duas circunferências são externas quando uma está completamente fora da outra. Isso significa que elas não têm ponto de interseção e também uma não está incluída dentro da outra, certo? Como é que eu posso fazer isso? Eu vou traçar uma linha reta do centro de uma circunferência até o centro da outra circunferência, tá certo? Então eu vou olhar aqui.
Aqui existe um raio, tá? Que vai daqui até aqui, raio eu vou chamar de Rzão, aqui existe um outro raio que eu vou chamar de Rzinho. O que vai acontecer? Repara que a distância entre os dois centros, ela é superior à soma dos dois raios. Se eu somar esse raio com esse raio, ainda tem esse pedacinho a mais aqui. Então a gente pode dizer que duas circunferências são externas quando a distância entre o centro delas for maior do que a soma dos seus raios. Olha só que legal. Agora, e quando é que duas circunferências são tangentes externas? Ser tangentes externas significa que uma está fora da outra, mas que elas têm um ponto em comum, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta saindo do centro até o outro centro, passando por esse ponto de tangência, tá? Existe uma propriedade que diz que esse ponto tem que ser 90 graus aqui. E mais 90 graus por aqui também. Então 90 com 90 dá 180. Eu acabo atravessando em linha reta. 180 graus é uma linha reta. O que vai acontecer? Eu vou chamar esse raio de Rzão, esse raio de Rzinho. E a distância entre os centros vai ser igual à soma dos dois raios. Então nesse caso, a distância entre o centro das duas circunferências é igual, exatamente igual à soma dos dois raios. Isso vai me garantir que elas são tangentes, mas externas entre si. E o que significa que elas são secantes, tá? Se eu ligar daqui para cá, o que vai acontecer? Desse ponto até aqui, não, até aqui, eu tenho um raio grande, tá? Desse ponto até aqui eu tenho um raio pequeno. Aqui. Essa é a distância entre os dois centros. Então, esse caso ele é bem interessante. Isso significa o seguinte, que a distância entre os centros ela é menor do que a soma dos raios, que faz com que puxe ela uma por dentro da outra, e ela é maior do que a diferença entre os raios. Como eu não sei quem tem o raio maior, se é o Rzão ou o Rzinho, o fato de ser maiúsculo não quer dizer que é maior, eu vou botar em módulo, porque a distância entre dois números tem que ser sempre positiva, certo? Só uma questão de garantir que eu esteja sempre colocando o raio maior menos o raio menor. Tá? Para não ter que me preocupar com isso, eu coloco em módulo para garantir que o número vai ser sempre positivo. E quando é que elas são tangentes interiores? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar aqui uma linha passando pelos dois centros, tá certo? O que vai acontecer aqui? Tá. Isso tudo aqui é o meu raio grande, tá? Daqui para cá é o meu raio pequeno. E essa distância aqui é a distância entre os centros. Então você repara que se eu pegar a distância entre os centros e somar com um raio pequeno, isso vai ser igual ao raio grande. Logo eu posso dizer que a distância é o raio grande menos o raio pequeno. Então a gente diz que a distância entre os dois centros tem que ser igual à diferença entre os raios. Em módulo, porque eu não sei qual é maior, eu não quero ter que me preocupar com isso na hora de fazer a definição. Fica definido dessa forma. Tangente interna é porque só tem um ponto em comum, mas uma circunferência está completamente inclusa dentro da outra circunferência. Tá? O que significa circunferência interiores? Significa o seguinte, tá? Se eu ligar o centro de uma com o centro da outra, tá? E eu ligar mais um pouquinho, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que essa é a distância entre elas, tá certo? Esse é o raio menor, raio da menor. E se eu ligar daqui até lá, eu vou ter tudo isso igual ao raio maior. Então, para eu conseguir garantir que uma está dentro da outra, eu preciso provar que a distância entre os centros ela é menor do que a diferença dos raios.
Se ela conseguir ser menor que isso, ela chega a se afastar mais para dentro ainda, ela não tem esse ponto, tá? E existe um caso especial, na verdade, circunferências concêntricas, elas também são interiores, mas elas têm algo a mais, tá? É um caso especial de interiores quando os dois centros são iguais. Então, as duas têm o mesmo centro. Nesse caso, se eu tirar a distância entre os centros, como os dois pontos são o mesmo, um ponto até o lugar que ele já está é igual a zero. Então, se a distância entre os centros for zero, elas são concêntricas, elas têm o mesmo centro. Se a distância for menor do que a diferença dos raios, elas são interiores. Se for igual à diferença dos raios, tangente interior. Se tiver entre a diferença e a soma, secante. Se for igual à soma, tangente externa. Se for maior que a soma, eu tenho uma reta, duas circunferências externas. Tá certo? Então agora, vamos calcular aqui a posição relativa entre as circunferências. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou calcular a soma dos raios e a diferença dos raios, tá? Os raios aqui são 2 e 5. 2 mais 5 dá 7. 5 menos 2 dá 3, beleza? E agora eu simplesmente calculo a distância entre o ponto C e o ponto C'. Tá? Como é que a gente tira a distância e ponto? Foi uma das primeiras aulas de cálculo vetorial. Eu vou fazer o quadrado da diferença aqui, ó. Eu vou fazer 2 menos 1 elevado ao quadrado mais 3 menos 4 elevado ao quadrado. Isso vai dar o quê? Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Que na verdade vai dar 1 mais 1, que é raiz de 2. Então repara que raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Isso é menor do que 3. É menor do que a diferença entre os raios. Quando ele é menor do que a diferença, eu posso afirmar que essas duas circunferências são interiores. Uma está por dentro da outra na hora que você vai desenhar. Ok? Show, né? Aqui, essa aqui agora. Vamos lá. A soma dos raios vai ser igual a 3. A diferença dos raios vai ser igual a 1. A distância entre os pontos vai ser igual a... Agora eu vou um pouco mais direto. 2 menos 0 é 2 ao quadrado. E 5 menos 3 também é 2 ao quadrado. Isso vai dar raiz de 4 mais 4, raiz de 8, que é igual a 2 raiz de 2. Se eu fatorar, dividir, separar aqui o 4 e tirar, que é igual a 2 vezes 1,4, que é igual a 2,8. 2,8 está entre essa soma e essa diferença. Então eu posso dizer que essas circunferências elas são secantes, elas se cortam em dois pontos, tá certo? Aqui mais uma. Raio grande mais raio pequeno, raio grande menos raio pequeno. Isso aqui, a soma vai dar 5, a diferença vai dar 1, tá certo? 3 menos 2 é igual a 1. Nossa, vou botar para cá. A diferença é igual a 1. E a distância entre os centros vai ser 6 menos 2, 4, 4 ao quadrado. 8 menos 3, 5, 5 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 16 mais 25, que é igual a raiz quadrada de 41. Raiz quadrada de 41 é mais ou menos 6,5. 6,5 é maior do que a soma dos raios. Então eu posso falar que elas são o quê? Exteriores. Muito fácil, né, pessoal? Assim fica tranquilo. Aqui, letra D. Soma dos raios, diferença dos raios. A soma é igual a 11, a diferença é igual a 13. A distância vai ser calculado como sendo 2 menos 2, 0 ao quadrado. 6 menos 3, 3 ao quadrado. Esse resultado vai dar 3. 3 significa o quê? É igual à diferença. Então, elas são tangentes interiores.